Quinta-feira, dia 2/1, ano novo, e a gente tá aí com uma polêmica. Nós vamos reagir um vídeo sobre a minissérie Ayrton Senna. Ayrton Senna. Esse é um dos assuntos mais falados nos últimos tempos, que é a série do Ayrton Senna, a minissérie de 6 episódios do Ayrton Senna. Vamos concordar, discordar, colocar as nossas opiniões, porque nós não somos obrigados. Exatamente. E trazendo olhares de atores e olhares de fãs. Exatamente. Pessoas que viveram na época. Isso aí, então, Ok? bueira, galera! Tá se achando, tô adorando. Do meu salto não vou descer, quero ver você mexer. Tá se achando. E a minissérie do Ayrton Senna vem causando uma polêmica assim gigantesca. Desde sua produção, o olhar, a caracterização dos atores para a real, né? Personalidades como Xuxa, Adriane Galisteu, o próprio Senna, né? Exatamente. Muitos críticos andam comentando por aí e nós compadecemos da dor do Peter Jordan do canal Ei Nerd. E nós trouxemos aqui o vídeo dele para reagir junto com ele e para ver algumas críticas de alguns críticos, né? Isso aí, ó. Então, preparados? Vamos lá. Vamos lá, eu sei que tem sempre gente com desconfiômetro ligado, você trata de Rotten Tomatoes. Deixa que eu... Rotten Tomatoes é um site onde os críticos colocam ali as suas notas. Então nesse site encontrar todos os filmes, séries e as notas deles. Exatamente, e esse site, ele é um dos queridinhos, é o principal de É o todos. principal de todos. E há um tempo atrás houve uma polêmica de que as séries, diretores, né, streaming estavam comprando ali os críticos para darem notas maiores ali. Dá pra confiar, porque, enfim, né, aquele negócio é manipulado. Mas, vamos lá, o que tá acontecendo aqui, galera, é o total oposto, ok? Os críticos no Rotten Tomatoes estão esculachando a série do Ayrton Senna. A situação é horrível, mas pra você ter. Gente, uma das coisas que vocês veem, a gente vai acompanhar aqui no vídeo do Peter, é exatamente isso. Os críticos estão destruindo. E aí? Porque pra mim, foi uma das melhores séries que o Brasil já produziu. Nossa, ela tá com uma qualidade, no meu ponto de vista, assim, Hollywood. Hollywood, Né? Vamos acompanhando aí. E estando bem ruim agora, ela já melhorou. No último domingo, a série do Senna estava avaliada só com 20%. Olha que absurdo, gente. No último domingo, ele tava com 20% só avaliado como positivo. Gente, fim da picada, né? Porque tem tantos filmes lá que são avaliados com notas enormes e ruim no nosso ponto de vista. E olha a cena a série Senna sendo O nível que tá de ridículo qualidade, isso, não o nível de concordo. atuação dos atores, o nível... Meu, a série tá muito boa. Tá 20% só de positividade ali, de votos, de aceitação. Eu achei também um absurdo, né? De aprovação dos críticos. Agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, a nota subiu para 43% de aprovação. Olha como a nota já subiu. Mas assim, a nota mais que dobrou, mas ainda um vexame. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Tem outros títulos muito bons, né? Pelo menos que eu gostei, que tem nota parecida lá no Rotten Tomatoes. Por exemplo, Armageddon, Shrek terceiro, A Vila, Ensaio sobre a Cegueira. Todos esses filmes foram avaliados pelos críticos nesse nível aí de 40 e poucos de aprovação, cara. É surreal, porque esses filmes são bons, né? Ou seja, não é de hoje que essa coisa acontece. Agora se prepara para o ranço, porque eu vou dar nome aos bois. Eu vou te mostrar crítica por crítica, pra gente entender o que se passa na cabeça desses especialistas. Vamos lá. Robert Ebert. Esse é o primeiro crítico que eu queria mostrar pra você. Esse cara destacou no site dele que um dos grandes defeitos da série é ela ter sugerido que o Senna já era fascinado por carros desde pequeno. Olha só o que ele escreveu, abre aspas. O show até supõe que o bebê Senna descobrirá seu brilho ao volante fingindo fazer vrum vrum dentro do carro estacionado quando criança. Cara, na boa, tem cabimento isso? Gente, eu acho que toda criança, eu acho que até o Peter comenta agora a seguir, toda criança brinca de carrinho quando é pequeno. Não, e na época do Senna, gente, que assim, o Senna era mais velho que eu, só que quando eu criança, eu ia nos lugares que tinha aqueles carros que nem passava naquela novela Carrossel, os carrinhos que você dirigia. Sim. Todo mundo tinha vontade de ter um carrinho daquele lá pra dirigir, gente. Verdade. Porque esse carrinho você fala carrinho mesmo, que a criança carrinho que você entra. dentro, Hoje né? você vê em shopping as crianças dirigindo, né? Eu achei um absurdo. Não concordo. Isso é absolutamente comum para muitas crianças, pelo menos por aqui no Brasil, né? E na boa, é difícil acreditar que eu ainda tô brincando de dirigir desde criança, quando era pequeno. Não é difícil. Não é difícil. Não faz sentido nenhum. Mas ele continua, abre aspas.
O que funciona menos bem, infelizmente, são os outros dois amores de Senna além das corridas, as mulheres e o Brasil. Senna defendeu o bem-estar do povo brasileiro durante seu tempo, retratado aqui simplesmente por crianças brasileiras em êxtase, assistindo boquiabertas pela TV. Quanto aos seus interesses amorosos, Senna os trata em grande parte como símbolos sexuais descartáveis, ou espelhos contra os quais podemos contemplar a grandeza do homem. Tá aí uma coisa que pra mim tá... Gente, também não concordo. Também não concordo. Nós não conhecemos muitos dos outros amores do Senna, né? A gente veio conhecer na tela, né? Ali agora na e algumas, série. né? A mulher dele primeiro. A primeira mulher, Xuxa, Adriane Galisteu. A Xuxa a gente já sabia, né? Da época a gente participou e tal. Participava pelas revistas, jornais e tal. Porque a gente não tinha muito acesso, não tinha muita internet. Na época nem tinha, né? Não existia. Internet, mas a gente acompanhou. E assim, o Senna sempre me passou a ser um cara muito sério. Ele era de meio sorriso, né, na verdade. Né? Sempre passou a ser um cara de muito sério. Ele não passou assim, ser um cara desrespeitoso. Não. Até quando ele ia nos programas de televisão, ele falava sobre sempre a vida profissional. Muito respeito, ele era muito. Não era, né? Então eu achei assim, o comentário desnecessário. Vamos rever só essa última parte de comentário aqui dele, ó. Que ele fala: quanto aos seus interesses amorosos, Senna os trata em grande parte como símbolos sexuais descartáveis. Não acho. Olha, símbolos sexuais. E fora que na série não retrata isso. Não, a não ser que tenha algo que a gente não tenha visto. Se você viu, coloque aqui nos comentários. Verdade, se você viu, por favor, esclareça aqui pra gente, né? Porque eu não vejo Senna na série, na minissérie, tratando ninguém como símbolo sexual descartável. E na vida real, a gente que participava pela TV, pelos jornais e revistas, também não via o Senna tratando ninguém como símbolo sexual descartável. A princípio a gente não viu. Se você viu, sabe, coloque aí. Eu acho que foi infeliz um comentário. Tá aí uma coisa que pra mim também não faz muito sentido, sei pra vocês. Primeiro que o sujeito ignorou totalmente algumas cenas da série, né? Como por exemplo a do Ayrton, o rei do Brasil, tendo visitar pessoalmente um fã da periferia, né? Ele ter conversado lá com a irmã dele sobre querer fazer mais pelos mais pobres, a dele ter falado que a irmã dele estava ajudando ele a criar um instituto, que é o Instituto Ayrton Senna, por sinal. E outra coisa bem estranha, ele sugerir que o Senna tratava as mulheres como só as gostosas que ele pegava, né? Eu não interpretei assim na série. Você interpretou? Você viu isso? O Senna tratando a mulher como as gostosas que ele pegava? E eu vi ele sofrendo pelo divórcio. Que é o que nós falamos, E até mesmo, colocando lá dentro, as mulheres magrelas daquela época, elas não eram tratadas como gostosas, elas eram tratadas como modelos. Exatamente. As mulheres gostosas eram sempre aquelas que tinham peito e bundão. Exatamente. Não é? Eu vi ele sofrendo pela dificuldade de levar o namoro na frente com a Xuxa. Eu vi ele empolgado com a Galisteu. Tudo bem, os relacionamentos amorosos dele não foram tão aprofundados na série. Mas daí dizer que elas foram tratadas como só símbolos sexuais, porra, o cara exagerou pra caramba. O que você achou? Quem tá exagerando aqui? Ele? Eu achei que ele exagerou. A gente até sentiu falta da Adriane Galisteu. Que eu quero comentar isso no final desse vídeo sobre a Adriane Galisteu. Porque é um comentário que deve ser feito, deve ser colocado, porque nós sentimos falta da Adriane Galisteu no seriado. Eu acho que da mesma forma que teve um episódio só falando do amor entre a Xuxa e ele, também poderia ter ali um episódio falando da Adriane Galisteu. Não é? Eu comentarei no final desse vídeo. Né? Deixa a opinião de vocês aqui, o que vocês acharam. Por enquanto ficarei calado. Não sei. Vamos pro próximo carrasco agora. Jack Seal, The Guardian. Pô, esse cara deu uma nota 2 pra série do Senna. Falou que transformaram a história dele num desenho animado, né? No mau sentido. Rapidinho, antes de continuar. Você viu a importância do site, né? O The Guardian, do jornal The Guardian, um jornalista do jornal The Guardian. Falei sobre aspas. As sequências de carro são emocionantes, mas é um elogio sem graça, pois os personagens são lamentavelmente pouco explorados. Sério? Os conflitos internos do Senna foram pouco explorados? O papel de cada membro da família, a rincha? Peter, vamos falar um pouquinho sobre isso. Realmente eu senti, vou ser sincero agora, falando sobre a minha opinião, eu senti muita falta, muitas vezes, de alguns personagens ali durante a história. A novela brasileira, a gente sabe o quanto os diretores têm facilidade em trabalhar com diversos núcleos.
né, com diversas tramas. Às vezes acontece 4 ou 5 tramas na novela e tudo funciona e nada se perde, é incrível. O que já não acontece nas séries americanas, E nos nas filmes, novelas, né, nos filmes próprios americanos. Nos próprios filmes americanos, se você tiver mais de 2 tramas, eles se perdem ali. E é uma coisa que não acontece no Brasil. Por ser um material brasileiro, um projeto brasileiro, eu senti a falta disso. A irmã dele foi aparecer lá na frente quando ele já estava na Fórmula 1. Ela aparece como criança ali, junto com o Senna, que a no gente não comecinho entendia se era a irmã, a irmã dele. E depois ela aparece lá no final, quase, né, da minissérie. Fiquei um pouco confuso ali. Então, eu realmente, falta da irmã, do irmão. Eu concordo um pouco com o crítico, porque eu também senti essa falta ali de domínio da trama. Eu senti isso. O irmão, por exemplo, do nada ele aparece, o Senna já tá lá na frente, acho que foi na verdade no acidente, se eu não me engano, foi no acidente do Senna que ele aparece. Que tá ele e o pai assistindo, né? Então realmente eu achei que eles se perderam um pouquinho aí. Faltou. E lá com o próximo foi pouco explorado. Tem mais, abre aspas. Esse é um elogio direto ao grande esportista que faz parecer um personagem mais direto do que ele realmente era e relega todos em sua vida a um desenho animado plano. As sequências de corridas são emocionantes, a narrativa é naturalmente excitante demais para a série ser entediante, mas sempre que o rugido dos motores para, o momento dramático morre. E o crítico continua o texto dizendo que a série tem diálogos fracos, que eles mostraram características essenciais do Senna, como a religiosidade dele e a filantropia. Ok, talvez eu não tenha sentido falta desse aprofundamento, porque eu já sabia disso antes, né? É assim, eu não achei o diálogo fraco. Não, também não achei. Achei que foi bem, assim, legal. Eu achei que os roteiristas foram bem, desenvolveram bem o diálogo, eu acho que tudo funcionou. Sim. Tirando essa parte da família, que eu achei que eles se perderam um pouquinho, poderia ter algumas cenas. E tem também sobre um amigo, né, dele que também não aparece, não né? apareceu ali, né? Ele aparece no casamento. Isso. Mas depois ele não aparece mais. Ele desapareceu. E ele era um personagem muito importante dentro dessa série, né? Da vida do Senna. Disseram que essa personalidade foi substituída pela personalidade do Galvão Bueno na série, né? Então não precisei conhecer o Senna na série. Então tudo que foi mostrado, por mínimo que seja, já tinha contexto, faz sentido pra mim. E é esse contexto que me faz pensar que esse cara não conhece o Senna como a gente. E mais uma vez, esse cara aí também criticou um foco menor nos outros personagens. Mas eu te pergunto, a série do Senna é sobre quem? Qual o nome que tá ali? E outra, tem que lembrar também que isso é uma série, ok? Não, mas ele comentou um negócio que é o que a gente falou sobre os personagens, né? A questão dos personagens, se perder na trama ali. Então, Peter, a gente também sentiu falta disso. Aquilo que a gente falou, por sermos brasileiros e por estarmos acostumados com a novela brasileira, onde o diretor nunca se perde nos personagens. Né? Por mais que, assim, o personagem não tem fala, não tem diálogo, mas ele vai estar ali. Ele vai estar participando ali da continuidade para não ficar essa... Porque ficou mesmo muito grotesco o aparecimento da irmã. Do nada ela apareceu, entrou na Fórmula 1, colocou os fones, começou a ouvir. Eu achei meio estranho. Sim, até mesmo porque na série eles colocam a jornalista ali. Exatamente. Deram a importância para jornalista. Não sei se ele vai falar sobre isso. Se não falar, a gente comenta sobre a questão da jornalista. Mas eles deram um foco grande à jornalista, que ela tinha uma personagem muito importante dentro da série. E esqueceram de pelo menos colocar a imagem da irmã. Sim. A imagem do irmão, do amigo, ali, crescendo, explorar mais um amigo. De vez em quando um diálogo pequeno e tal. Depois os sobrinhos também, que aparecem. Exatamente. Né? Isso significa que tem tempo de tela contado. A gente sabe que umas coisas vão ficar pra trás. E é assim mesmo, é natural, cara. Se fosse um livro biográfico, não tem limite de páginas, ok. Mas na tela, cada segundo é planejado. Não é um livro que tu tá lendo lá e não tem limite de páginas, entende? Mas pra mim, tudo que foi pra tela funcionou. O que você achou dessa crítica? Já vai comentando. D.M. Dawkins, esse foi cruel. Olha só o que ele falou da série Braços. Um retrato morno e superficial do lendário piloto brasileiro. Qual é o sentido de fazer essa minissérie? Ayrton, a visão ficcional da minissérie parece um indivíduo muito superficial. Sei que isso pode soar redutor, mas ao longo da série, um homem ou está aumentando o nível de sua determinação para vencer a próxima corrida, ou está indo para a cama com a garota mais bonita da sala. Por favor, parem de fazer dramas biográficos como Senna. Pessoas tão lendárias quanto Ayrton merecem uma narrativa melhor do que esse bicho caro. Na boa, uma coisa é... eu acho que ele até... não curte a série.
Outra coisa é esculachar com coisas que não tem base com a realidade. Ele até comenta aqui que realmente uma coisa é você não gostar da série. Tudo bem. Agora, eu também não achei. Eu achei que a série foi muito bem montada, muito bem trabalhada. Foi cara. Mas, geralmente, foi cara pra nós, brasileiros, porque a gente não tá acostumado com produções de gasto tão alto, né? E outra também, gente, no meu ponto de vista, como é que vai aprofundar mais coisas do Ayrton Senna se ele não está vivo para contar a versão dele? São pessoas que estavam perto dele que contou, e a família, esse período que ele estava fora, correndo, a família ficou no Brasil, ele estava fora. Quem contou foi algumas pessoas ali que estavam próximas dele. E eu achei, mesmo com poucos relatos da família, a história foi muito bem montada. Eu achei também. Não achei. Eu acho que foi um sucesso. Esse cara reclamou da série focar no Senna, sempre lutar pra subir de nível. Eu te pergunto, é mentira? Quem comprou a vida e a carreira do Senna sabe que o lance dele era exatamente esse. O Senna, ele sempre foi muito competidor. Ele sempre queria ser mais, queria ser melhor, E isso é legal, ele serviu de exemplo pra nós que éramos do Brasil, porque a gente não tinha isso na nossa cultura. Até mesmo que tem um amigo dele que participou, acho que era Roda da Vida, não lembro que programa de televisão que era, que falou assim, que o Senna sempre foi competidor. Sempre. Então tá aí, né, gente? Eu acho que mostrou bastante a imagem do Senna. Então qual é o defeito disso na série, pô? A série retratar isso de forma honesta é defeito. Outra coisa que ele reclama é quando o Senna não tava correndo, ele tava tendo lance lá com mulheres bonitas. Sério que a série foi só isso? Ele não viu os conflitos com a Federação de Fórmula 1? Ele não viu os desafios que ele teve com a família e com a esposa para poder seguir a carreira internacional? Ele não viu as tretas com a imprensa? Agora, chamar a série de lixo, cara, aí foi demais, né? Na boa, toda hora eu fico me perguntando se eu assisti a mesma série que esses caras. Enfim, vamos continuar. Então, isso sempre acontece comigo quando assisto um filme pela primeira vez, ou quando eu já eu olho pra cara do filme, acho que é ruim, vou assistir o filme. Às vezes me surpreende, ou às vezes não, eu saio com uma impressão meio ruim. Ou quando você ouve uma música uma vez só. Eu acho que ele deveria ter vindo com olhos mais carinhosos pra assistir a série. Será que essa crítica é porque é Brasil, gente? Porque é Ayrton Senna? Pode ser. Se fosse um americano, né, tem até a polêmica lá. Quem descobriu o avião? Foi quem inventou o avião, né? Não descobriu. Foi o americano ou foi o brasileiro? Quando é remetido ao Brasil, por mais que a série tenha sido mega produzida, né? Porque a série foi uma produção do K, não vou nem terminar pra, né? Mas foi maravilhosa. Aí você vai negativar porque é brasileira, porque faltou isso, faltou aquilo. Ele tá vendo com outros olhos. Eu também não é o mesmo olhos que a gente tá vendo. E é o que o Peter falou. Às vezes eu fico me questionando se é a mesma série que nós assistimos. Nós como fãs, como brasileiros, com o coração, né, aberto. E fora que o Senna foi um dos primeiros, assim, houve outros antes do Senna, mas o Senna foi um dos primeiros a fazer a movimentação histórica da Fórmula 1 no Brasil. Né? Porque existiam outros brasileiros, mas a gente não tinha, não participava, não tinha esse carinho tão enorme quanto o Senna fez a gente sentir pela Fórmula 1. Até hoje tem pessoas que são apaixonadas pela Fórmula 1 por causa da época do Senna, né? Michael Clark, The Epoch Times, provavelmente receberá críticas mordazes e por um bom motivo. É inchado, esmagadoramente longo, mal executado e, pior de tudo, completamente desnecessário. Eles abrem o primeiro episódio com a morte do Senna, Gabriel Leone, no Grande Prêmio de San Marino de 1994 na Itália. Embora esse evento seja repetido de uma perspectiva diferente no episódio posterior, a série é contaminada e estragada desde o início. Como assim, cara? Vocês escutaram? Como assim? É sério isso? O cara reclamou que a série começou mostrando o momento final. Não pode mostrar o momento final. Só pode ser a opinião de quem... gente, até mesmo porque todo mundo sabe o destino do Senna. Não é um filme de suspense, né? Ali que você vai... será que ele morre? Será que não morre? Gente, todo mundo sabe. Eu acho que... e fora que, assim, muitos filmes começam apontando o final como histórico, eu acho que funcionou super bem, entrando com o final, mostrando aquela cena pra gente desenvolver aquele sentimento, aquela emoção, voltar com aquele sentimento e depois contar a história. Sim. Eu achei que super funcionou. E até mesmo porque pessoas da época quando o Senna estava vivo, beleza, lembra do Senna? Essa nova geração conhece o Senna por aquilo que a gente conta. E é legal a série, porque a série ela mostra o impacto da morte dele, porque fala assim... Como é que aconteceu isso? Exatamente. Então... E fora que faz com que as pessoas desenvolvam ali um sentimento amoroso de
compaixão no começo da série, pra depois entender a história dele. Igual você falou, tem pessoas que não participaram da história, sabem o que aconteceu, mas não participaram da história, não viram os detalhes, né? Sim. Então eu achei também desnecessário esse comentário. Eu nunca ouvi falar do Senna e nem sabia que ele morreu. Porque pra mim a cena de aventura ser justamente um acidente, pô, me pegou demais. De cara já foi arrastado pra aquele 1º de maio de 1994, na hora que eu vi lá a Williams batendo. Eu não sei você, mas como eu vivi esse dia na vida real, vi aquilo logo na primeira cena, pô, cara, aquilo bateu forte pra caramba. Parece que eu fui transportado de... Que é o que a gente falou, eles resgataram o sentimento, né, a tristeza em nós, pra poder contar a história e a gente se compadecer daquilo. Sim. Porque quando você se compadece pela pessoa, aí você participa da história mais facilmente, né? E até mesmo, gente, funcionou. não é filme de suspense. Ele é um drama, ele é um filme de ação. Baseado em fatos reais. De novo lá, naquele momento do Galvão, a nostalgia chegou com tudo, cara. Eu já entrei emocionado pra série, não é assim. Ele ainda teve a coragem de dizer que a série é longa, mal executada e desnecessária. Cara, eu discordo de tudo que ele falou, tudo. Eu adoraria que a série tivesse mais episódios ainda. Eu achei incrível o nível técnico da série, os efeitos visuais, as interpretações, sabe? A escalação do elenco. Concordo. Principalmente, eu achei a série totalmente necessária. Com certeza. Concordo. Eu também achei necessária, porque como ele falou, muitos jovens nem sabiam que o Senna, como ele tinha morrido, se tinha morrido, quem era Senna. Tem muita gente que não sabe quem é Senna. Assim, pra mim, não seria nem minissérie. Concordo com o que ele fala. Teria que ser, tipo... uma série de 12, 13 episódios, uma Maria. Uma série, E depois segunda temporada pra contar mais coisas. Fazer várias, eu também acho legal. Seria legal, fazer várias temporadas, assim, eu também acho que foi muito necessária. E não é longo, nunca. Ela tá arrastando uma nova legião de fãs pra admirar o Senna aí como herói nacional. E o Senna merece isso demais, né, cara? Aliás, o Brasil inteiro merece isso, na minha opinião. E você concorda que foi ruim ter começado pela cena do acidente? Você achou desnecessário, como ele falou? Eric Massotto, Collider. Esse aqui eu acho que tem sérios problemas de interpretação. Olha só, abre aspas. Senna está no seu melhor quando deixa Gabriel Leone fazer o que sabe fazer. Mas fora isso, a minissérie da Netflix é completamente esquecível e não oferece nenhuma explicação sobre o motivo pelo qual seu personagem se tornou uma criatura quase mítica no Brasil. Cara, essa aí só pode ser piada. Não dá? Gente, como assim? Nessas horas eu falo assim, gente, será que essa pessoa realmente assistiu a série? Ou ele só viu alguns pedaços, assistiu o trailer. Eu não entendo, não consigo entender, porque, mostrou dele desde a fórmula dos karts, Fórmula 3, Fórmula... Ou a pessoa assistiu fumado de um orégano, não é possível um trem desse. Eu me compadeço com a dor do Peter, porque realmente não é possível. Parece que não é a mesma série, né? Dá pra entender o motivo do Senna ter sido lendário no Brasil? Alguém dizia pra esse cara, porque, pô, já tô perdendo paciência, não tem o que falar, cara. Agora respira que o próximo trecho vai te tirar do sério. O cara vai falar da parte técnica, abre aspas. Senna não está interessado em transmitir a emoção de uma corrida e às vezes toma a decisão imprudente de fazer parte de uma corrida em CGI, o que remove completamente os espectadores da experiência. Assim, eu até consigo entender que tem gringo aí que não entende a personalidade do Senna, né? Que não tem o contexto histórico, simbólico que a gente tem sobre o Ayrton Senna. Agora, falar que o CGI é tão ruim que desconecta a gente, porra, cara. Pô, galera, tá doido. Não achei que CGI desconecta. Até tem se vocês assistiram a série, se vocês gostaram da série, tiverem curiosidade de saber como foi feita a série, no próprio Netflix tem um documentário falando de como foi feito. Então assista antes de falar besteira. Antes de falar besteira, porque assim, eles reproduziram, eles acharam um autódromo meio que abandonado no Uruguai. E eles conseguiram reproduzir todos os autódromos na íntegra, dentro do mesmo autódromo, tá? Então, assim, o carinho pelo filme foi muito bem feito, o CGI funcionou. Eu achei que, não tem o que falar. Falar que o CGI não funcionou sim. Os efeitos foram incríveis. Doido, cara. Aquilo ali é CGI de blockbuster, é perfeito, não dá nem pra perceber que era CGI. As cenas de corrida foram as coisas. Parece real, parece que ele tava ali no lugar, né? Sim. Tem muitos episódios ali que no documentário que eles mostram como foi feito
100% em computação. Gente, e até mesmo porque, assim, parecer e não ficar igual. Gente, pra trazer, né? de graça, A ideia. né, A gente gente? tá, ó, a época do Senna foi 1990 até 1994, que foi a morte dele. Nós estamos em 2024, agora é 2025, né? 2025. Então, olha quanto tempo, olha o carinho que eles tiveram na produção, nas montagens, né? Na reprodução dos atores. Ah, pelo amor de Deus, não fala besteira. De sufoco cada vez que o Senna tinha um perrengue na pista, entende? Eu vibrava, né, cara? Vibrava cada vez que tinha uma ultrapassagem acontecia. Dá pra entender a opinião desse cara? Pode ser sincero. Agora, para finalizar, mais um trechinho pra vocês ficarem à vontade de ver. Desse cara, abre aspas. Desde o início, a série tenta sintetizar a classe baixa brasileira e a maior parte dos fãs do Senna, e por meio de dois personagens que acompanham a carreira de Senna por mais de uma década. O problema é que esses dois personagens permanecem sem nome na maioria dos episódios, e não ajuda que ambos sejam os únicos personagens negros na história. Na série, eles não têm história de fundo, nem sonhos, nada que se assemelhe a uma caracterização real, e acabam servindo como um recurso de enredo que se aproxima perigosamente do tropo do Salvador Branco. Ele faz isso aí. Esse crítico acabou de meter um argumento de preconceito racial na série. Exatamente. Esse argumento pra mim, foi puro mau caratismo, entende? Na boa, aqueles caras que querem agradar uma determinada patota, é só pra poder levantar a bandeira. Com certeza ele não viu a série com atenção ou ele tá esculachando pra lacrar em cima. Mas ó, o nome do garotinho é Marcelo. E como que eu sei disso? Porque o desenho que ele fez pro Senna foi assinado e apareceu várias vezes dando ênfase no nome dele. O pai do Marcelo ficava movimentado justamente nos domingos de corrida. A comunidade dele vivia junto cada momento, sabe? Era se reunindo no bar de madrugada, se juntando pra pintar as ruas. As crianças brincavam de rolimã inspirados no Senna. Pô, vai dizer que não tem contexto aí? O Senna levava o desenho desse garotinho como uma espécie de amuleto, né? E eu nem preciso citar que a série fez uma sequência enorme do Senna indo até ele. Pois é, olha, né, gente? sem comentários. É assim, gente. Na verdade, existiu até essa questão mesmo, como o Peter falou, de ter colocado o pai, ter colocado o menino, ter esclarecido o nome do menino, ter colocado o desenho, que foi o desenho que deu aquele incentivo pro Senna, quando o Senna já tava meio pra baixo, né? Nem precisava de tudo isso. Mas eles colocaram, esclareceram. Por quê? Aquele núcleo, é bem óbvio pra gente, ele representava todo um país. Aquele núcleo não existiu. Sim. Mas ele representava todo um país, né? Da mesma forma, a jornalista. Né? A jornalista também, ela não existiu. Não existiu, só foi colocada pra poder, né, ela levar a trama. Ela representava toda uma... Eles quiseram personificar toda uma história, todo o jornalismo em si. Sim. Pra ficar mais fácil, pra você entender mais, pra você acompanhar mais aquele relacionamento de amor e ódio que o Senna tinha com os jornalistas. Né? E eu acho que foi muito bem explicado, foi muito bem representado, tanto esse núcleo, né, que o Peter fala, quanto a jornalista, foi muito bem entendido, tá muito fácil, muito simples de entender. Eu não sei porquê. Se você analisa todos os filmes, tem ali um núcleo que representa. Mas, gente, eu acho que existem essas pessoas que criticam só pra lacrar, só pra ganhar o lado oposto do negócio, pra aparecer. Né? Porque assim, a pessoa não assistiu o filme direito, não. Parece que não é a mesma série. Né? Conhecendo o bar do pai dele, dando presente, conversando, né, cara? Na boa. Além disso, na série inteira, o Marcelo e o pai dele lá no bar eram um retrato dos brasileiros comuns que eram fãs do Senna. Eles literalmente representavam a gente nessa história. Uma série não é uma novela, ok? Não dá pra ficar saltando de núcleo em núcleo de personagens. Concordo. Desenvolvendo a fundo a história de cada um. Bem que tá, né? Porque uma novela, você consegue entrar dentro do núcleo, explicar cada personagem, mas é uma série... Mas então, uma novela, né? A novela você tem aí 6, 8 meses pra trabalhar. Às vezes tem novela aí, antigamente a novela era anos, de um ano, né? Hoje em dia a novela é menor e tal, mas mesmo assim, são 6, 7 meses que você tem pra entrar em cada família, explicar cada personagem, que é o que nós comentamos, os diretores brasileiros, eles entram na novela e não se perdem. Agora, não dá pra fazer a mesma coisa com uma minissérie. Eu duvido que você que assistiu a série com os olhos, você não lembrou da época que a gente pintava as ruas. Que parava o domingo, carrinho de rolemã, gente. Quem é que não tinha carrinho de rolemã? Quem não, né, imitava o Senna ali. Representa realmente, né, o povo brasileiro. Representa o povo brasileiro.
Não. Mesmo assim, eu entendi perfeitamente a importância do Marcelo, da família dele, da comunidade dele pra história. E sendo sincero, qualquer comentário sobre o Senna relacionado a preconceito racial, pra mim é um baita desrespeito à memória do Senna. Concordo, porque não cabe. O que você acha disso? Também concordo. Não, sabe? A maioria das críticas negativas. Bom, também concordo. Nós vamos deixar o link do vídeo do Peter, tá, Jordan, aqui embaixo. Se você quiser assistir o vídeo na íntegra, eu amei. Foi um dos melhores vídeos falando sobre a questão da crítica. Eu acho que precisava disso. Por isso que a gente escolheu para poder reagir a esse vídeo. A série, pra nós, foi incrível. Foi incrível. Tem alguns pontos que eu quero colocar aqui, que nem eu falei no começo do vídeo, que eu não concordei com a série, e eu vou falar aqui agora. Agora é a hora. Agora é a hora. O que eu não concordei com muito da série. O mesmo período que a Xuxa viveu com o Ayrton Senna, praticamente foi o mesmo período que Adriane Galisteu viveu. Foi maior ainda, né? Foi um pouco maior. Adriane Galisteu só não viveu mais tempo com o Ayrton Senna porque em dia 1º de maio de 1994 teve o acidente onde o Senna faleceu. Então assim, Dona Viviane Senna, eu sei que tem dedinho seu nessa série do Senna, minha filha. Por que você resumiu a vida da Adriane Galisteu? Em respeito ao Senna. O Senna estava namorando com ela, então faltou respeito aí pelo Senna. Faltou respeito. Cara, não importa se você gosta da pessoa ou não. Não importa se a pessoa não convive, não está no seu convívio. Eu preferi a Xuxa do que a Adriane. É a história. Põe seu rabinho no meio das pernas. Não é? Eu penso dessa forma. forma. Dane-se o que você pensa. Nós somos brasileiros, a gente sabe da verdade, a gente sabe que faltou a Adriane Galisteu ali. Faltou. Acho que trabalhou bastante a Xuxa, até mesmo porque ama a Xuxa de paixão, não é criticando a Xuxa, mas assim, colocou muito sobre a vida da Xuxa com a Ayrton Senna e pouco da Adriane Galisteu. A Adriane Galisteu praticamente 2 partezinhas só, pequenininhas. Porque já há relatos, né? Se você assiste o podcast, você já vê histórias polêmicas, a gente não vai citar aqui, mas já tem histórias polêmicas da Adriane Galisteu e a senhora, né? Então eu acho que deveria ter colocado mais a Adriane Galisteu. Eu acho também. Mas falando da série, da produção, dos atores, gente, o Gabriel Leone, eu olhava pra ele e eu vi o Senna. Uma coisa que eu acho legal, que ele fala até no making-off, esse making-off que eu comentei com vocês durante o vídeo, que é o seguinte, ele fala que ele pediu pros diretores que ele queria a forma dele, o Senna dele. Porque na verdade ele tá na época. E outra, qual que é o trabalho do ator, gente? O trabalho do ator é emprestar o corpo pra viver a personagem. O ator, ele não é o Ayrton Senna. Exatamente, não tem como ele ser exatamente, mas foi a atuação dele, cara, não deixou a desejar em nenhum instante. Gente, você assistindo a minissérie, você vai rir, você vai chorar, você vai relembrar os momentos e vai dar aquele gostinho assim, nossa, que legal eu ter participado disso. Exatamente. A Xuxa, eu fiquei extremamente impressionado com a atriz que faz a Xuxa, porque até a voz ela trabalhou, a gente até ficou na dúvida se era a Xuxa que estava dublando, porque ela trabalhou a voz, a gente só percebia que não era Xuxa com a troca de palavras, né, você percebia, mas ela trabalhou a voz da Xuxa, é incrível isso. Gente, essa minissérie do Senna vale a pena assistir. Faltaram alguns momentos técnicos. Eu acho que eu concordo com o Peter que assim, não tinha como colocar tudo. Sim. Até mesmo também lembrando de um fato que assim, isso é contar só pra colocar na história, não existiu na realidade, o Senna pegando o motor indo até a Itália, né, ou a Alemanha, não lembro, pra levar o motor pra arrumar pra poder chegar lá, isso não existiu. Eles só fizeram isso pra deixar, eu acho que mais emocionante. Ou pra mostrar também a importância que o Senna dava a participação ali na época, eu acho que ele tava na Fórmula 3 ainda, né? Eu não lembro se ele tava na Fórmula 3, mas a importância que ele dava ao trabalho dele ali, né? Gente, a série é emocionante. Você vai chorar, você vai rir, você vai se divertir. Você vai rir, você vai se divertir. Eu só acho que faltou um pouco mais de Adriane Galisteu. E um pouco mais de família ali, que eu concordo. Sim.
com alguns comentários, porque eu acho que faltou um pouco de família. Foi aquilo que eu falei. A série é incrível, mas eu acho que ele se perdeu um pouco na dramaturgia ali, na direção, não é nem dramaturgia, na direção, de colocar os atores no momento certo ali, eles participando de todo o crescimento do Senna. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse react, né? Nessa quinta-feira maravilhosa. Peter, muito obrigado por esse vídeo, a gente agradece. Muito obrigado. Você, Peter, você também foi incrível. E a gente vai deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem assistir o vídeo do Peter, do canal Ei Nerd, na íntegra. O vídeo estará aqui embaixo. Okay? Ótima quinta-feira, meus amores, e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.